Oi, a paz do Senhor. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mais uma vez, a leitura da Bíblia Sagrada. Eu acredito que você está acompanhando passo a passo da leitura e isso para mim provoca um grande gozo no meu coração por saber que do outro lado existe alguém atentando para os objetivos que nós objetivamos através da leitura da Bíblia Sagrada. Eu gostaria de lhe pedir, antes de lermos mais uma vez a Bíblia Sagrada, que você compartilhe esse vídeo, compartilhe o nosso canal e outra coisa, se você não é inscrito ainda, se inscreva, em nome de Jesus, se inscreva e no final deixa seu comentário e também seu like, certinho? Então pega lá sua Bíblia e vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Dentro de instante estaremos fazendo essa leitura no nome de Jesus Cristo. Abre a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 43. 1 Reis, capítulo 20, versículos 1 a 43. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis e cavalos e carros havia com ele, e subiu, e cercou a Samaria, e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Ben-Hadad, dizendo: Ainda que eu te tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata e o teu ouro e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadrinharão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos e pela minha prata e pelo meu ouro, e não o neguei. E todos os anciãos e todo o povo lhe disseram: Não lhe des ouvidos, nem consintas pelo que disse aos mensageiros de Ben-Hadad. Dizei ao rei, meu senhor, tudo que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Ben-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses, e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Porém o rei de Israel respondeu e disse: Dizei-lhe, não se gabe quem se cinge como aquele que se descinge. E sucedeu que, ouvindo ele esta palavra, estando bebendo ele e os reis nas tendas, disse aos seus servos: Ponde-vos em ordem contra a cidade. E eis que um profeta se chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim diz o Senhor: Viste toda esta grande multidão? Eis que hoje a entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E disse Acabe: Por quê? E ele disse: Assim diz o Senhor: pelos moços dos príncipes das províncias. E disse: Quem começará a peleja? E disse: Tu. Então contou os moços dos príncipes das províncias, e foram 232. E depois deles contou todo o povo,
todos os filhos de Israel, 7.000, e saíram ao meio-dia. Ben-Hadad estava bebendo e embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou a alguns que lhe deram avisos, dizendo: saíram de Samaria uns homens. E ele disse: ainda que para a paz saíssem, tomai-os vivos, e ainda que a peleja saíssem, vivos os tomai. Saíram, pois, da cidade os moços dos príncipes das províncias e o exército que os seguia, e eles feriram cada um o seu homem, e os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Porém, Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns cavaleiros, e saiu o rei de Israel e feriu os cavalos e os carros, e feriu os sírios com grande estrago. Então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai e esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de um ano o rei da Síria subirá contra ti. Porque os servos do rei da Síria lhe disseram: seus deuses são deuses dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Mas pelejemos com eles em campo raso, e por certo veremos se não somos mais fortes do que eles. Faze, pois, isto: tira os reis, cada um do seu lugar, e põe capitães em seu lugar, e numera outro exército, como o exército que caiu de ti, e cavalos, como aqueles cavalos, e carros, como aqueles carros, e pelejemos com eles em campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista e, providos de víveres, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales. Toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados defronte dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis clementes. Ponhamos, pois, panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que guarde em vida a tua alma. Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive? É meu irmão. E aqueles homens tomaram isso por bom presságio e apressaram-se em apanhar a sua palavra e disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-o. Então Ben-Hadad saiu a eles, e Acabe o fez subir ao carro. E disse ele às cidades que meu pai tomou de teu pai:
as restituirei, e faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu respondeu Acabe: te deixarei ir com esta aliança. E fez com ele aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro, pela palavra do Senhor: ora, fere-me. E o homem recusou feri-lo. E ele lhe disse: porque não obedeceste à voz do Senhor, eis que em ti, apartando de mim, um leão te ferirá. E como dele se apartou, um leão encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E feriu aquele homem, ferindo-o e vulnerando-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei e disse: teu servo saiu ao meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, me trouxe outro homem e disse: guarda-me, este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, entretanto, desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor: porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar de sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi-se o rei de Israel para sua casa, desgostoso, indignado, e veio a Samaria. Vamos ainda para 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 29. 1 Reis, capítulo 21, versículos 1 a 29. E sucedeu, depois destas coisas, tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, que Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se parece bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso, indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara, dizendo: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama e voltou o rosto e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe e as selou com o seu sinete, e mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que haviam na cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e ponde Nabote acima do povo, e ponde defronte dele 2 homens, filhos de Belial, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei,
e trazei-o fora, e apedrejai-o, para que morra. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram jejum e puseram Nabote acima do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele, e os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade, o apedrejaram com pedras, e morreu. Então enviaram a Jezabel, dizendo: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse Jezabel a Acabe: Levanta-te e possui a vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E sucedeu que, ouvindo Acabe que já Nabote era morto, Acabe se levantou para descer para a vinha de Nabote, o jezreelita, para a possuir. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Levanta-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde tem descido para a possuir. E falar-lhe-ás, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão teu sangue, o teu mesmo. E disse Acabe a Elias: Já me achaste, inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe a todo homem, como também o encerrado e o desaparecendo Israel, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e como a casa de Baasa, filho de Aías, por causa da provocação com que me provocaste e fizeste pecar a Israel. E também acerca de Jezabel, falou o Senhor, dizendo: Os cães comerão Jezabel junto ante o muro de Jezreel, aquele que de Acabe morrer na cidade. Os cães o comerão, e o que morrer no campo, as aves do céu comerão. Porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava e fez grandes abominações, seguindo aos ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão, de diante dos filhos de Israel. Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu a sua carne de pano de saco, e jejuou e dormia em cima de sacos e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Vamos agora para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 24 e 25. Atos 12, 24 e 25. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava, e Barnabé e Saulo
havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Ainda em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 1 a 15. Atos, capítulo 13, versículos 1 a 15. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. E, havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, olhando a si, Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. E, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: varões irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Aleluia. Livro dos Salmos, de número 137, versículos 1 a 9. Salmos 137, versículos 1 a 9. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha, se eu me esquecer de ti? Ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destra. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, porque diziam: arrasaia, arrasaia, até os seus alicerces. Ah, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que te retribuir, consoante nos fizeste a nós.
Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras. Livro dos Provérbios, capítulo 17, versículo 16. Provérbios 17, versículo 16. De que serviria o preço na mão do tolo para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma leitura aqui lida, graças a Deus, um dia após outro. Estamos sempre próximos ao final da leitura da palavra de Deus, de toda a Bíblia Sagrada. E eu acredito, estou certo de que você está acompanhando a leitura. Tá bom? Meu querido, deixa seu comentário aí embaixo e também compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Inscreva-se, certinho? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço. Eu espero você amanhã de volta para continuarmos lendo a palavra de Deus.